Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. A graça de Deus de novo nos reúne para que nós possamos refletir a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus, essa que é alimento. E não somente a palavra de Deus que está na Bíblia, mas a oração da igreja, a liturgia da igreja, por isso uma lexio litúrgica. Nós, nesta quinta-feira, uma possibilidade é celebrar a missa votiva da Eucaristia. Nós, contudo, vamos continuar a nossa eucologia desta quinta a partir do texto do tempo comum, do primeiro domingo do tempo comum, portanto, também para a primeira semana do tempo comum. Hoje, na leitura, nós encontramos Israel que se confronta com o seu arqui-inimigo, os filisteus. Os filisteus são um povo que vem de além-mar, não é muito preciso, muito certo a proveniência, mas eles foram expulsando Israel das suas terras para lugares áridos e tomando posse dos lugares onde tinha água. Então, naquele tempo, os filisteus reuniram-se para fazer guerra a Israel. E nessa guerra, eles vão matar já milhares de homens. Então, o que está por trás desse texto de Samuel que nós lemos? Na antiguidade, a guerra entre dois povos era considerada a guerra entre os seus deuses. Então, como era possível que Javé perdesse a batalha para os ídolos filisteus? Lembre-se que os filisteus, como nas línguas antigas, pensa, por exemplo, hebraico, nós não temos o uso de vogais. Então, falar de filisteus é falar hoje daqueles que são os palestinos. Vejam que a coincidência de consoantes leva a isso. Então, que no fundo eram aqueles inimigos clássicos de Israel que no Novo Testamento nós sabemos que são chamados de cachorros, de cães. Então, que foram aqueles que travaram historicamente guerra contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. Então, Israel foi derrotado e morreram naquele combate 4.000 homens. E então os anciãos de Israel disseram: Por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a Arca da Aliança. Então eles vão até o santuário de Silo, que era aquele que aparece no início do livro de Samuel, aonde Ana estava chorando, que era o santuário que tinha a custódia da Arca da Aliança. E ali então eles vão para trazer a Arca da Aliança para o campo de batalha. E quando então chega a Arca da Aliança, todo Israel rompeu com um grande clamor, que ressoou por toda a terra. Nesse momento, os filisteus têm temor. E então eles tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. Ai de nós. Por 2 vezes o texto vai dizer: ai de nós. Então os filisteus resolveram que iam combater. E sede homens e combatei. Então os filisteus lançaram-se à luta. Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. O massacre foi grande. Do lado de Israel tombaram 30.000 homens. A arca de Deus foi capturada e morreram os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Ora, para Israel, que foi trazer a Arca da Aliança como um amuleto, então de usar Deus a seu favor, trazem a arca, que era aquela que tinha em si a palavra de Deus, para usá-la contra os inimigos. E justamente acontece o contrário. Eles, querendo trazer a arca para vencer a batalha, eles perdem para os filisteus a Arca da Aliança. O Salmo responsorial de hoje vai dizer assim: Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. A última estrofe é uma afirmação de que Deus tem a força, de que Ele não abandone o seu povo. Levantai-vos, ó Senhor, porque dormis. Despertai, não nos deixeis eternamente. Porque nos escondeis a vossa face e esqueceis nossa opressão, nossa miséria. É Deus que pode vir em socorro do seu povo. Hoje, no Evangelho, nós encontramos a narração de Marcos daquele texto que estava na última semana do tempo de Natal. Jesus no encontro com o leproso.
É interessante ver desses textos que são sinóticos a diferença de nuance entre aquilo que diz um evangelista e outro. Um leproso chega perto de Jesus e vai dizer: se queres, tens o poder de curar-me. Em Lucas vai dizer purificar-me. Aqui é claro, é curar-me. Cheio de compaixão, essa constatação de Marco é interessante, porque o que é a compaixão? As línguas antigas, elas são muito pobres de vocabulário. Então, para dizer alguma coisa, elas transcrevem um sentimento, uma reação física. A compaixão é aquela sensação que só a mulher tem quando o filho se mexe no seu útero. Então, Deus é uma mãe apaixonada pelo seu povo, assim é Jesus. Ele estende a mão e toca nesse leproso. Ora, a concepção do povo de Israel era que quando se toca algo que é impuro, você se torna também impuro. Então Jesus, ele não tem receio, ele não cumpre o protocolo, como esse leproso também não cumpre, porque ele deveria estar longe, ele não poderia estar no meio daquela multidão. Eu quero, fica curado. E mandou então embora, dizendo: não contes nada disso a ninguém. Tenha um segredo no teu coração. Cuide dessa experiência para ti, mas também não coloque em risco o próprio Jesus, colocando a notícia de que ele tocou um leproso, de que ele está fazendo milagres. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Então veja que Jesus, ele, ao mesmo tempo que é livre nesse gesto, mas obriga este homem a cumprir uma prescrição ritual, a ir ao encontro do sacerdote, porque é o sacerdote que não curou este homem, mas é ele que tem o poder de readmitir esse homem na experiência comunitária. Ele foi e começou a contar e divulgar muito fato. Então ele não conseguiu segurar para si esse segredo. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Então lembra, o Jesus que tocou o leproso agora não podia mais entrar, tinha que ficar nos lugares desertos. Ora, em Lucas se fala que Jesus vai se retirar para rezar. Então a atenção de Lucas ao aspecto orante. E aqui não, se fala que simplesmente ele teve que se distanciar da cidade. E de toda parte vinham procurá-lo. Jesus se retira porque tocou o leproso, mas agora é a multidão que começa a procurá-lo. É a multidão que vai ao encontro de Jesus para se encontrar com esse mestre, o mestre da palavra e da cura. A oração sobre as oferendas de hoje, ela diz assim: possa agradar-vos, ó Deus, a oferenda do vosso povo. A oferta que nós fazemos na nossa vida, na liturgia, é uma oferta que nós fazemos para agradar o nosso Deus. A prática de oferecer sacrifícios aos seus deuses é difusa em todas as religiões. Mas eles ofereciam às religiões pagãs os seus sacrifícios para aplacar a ira de Deus. A nossa oferta é um modo de agradecer por todos os bens que o Senhor nos concede. Que ela nos obtenha a santificação. É esse o desejo que é expresso tantas vezes na liturgia, que a oferta que nós oferecemos, ela sirva para o nosso caminho de santidade, porque isso está no centro da nossa experiência de fé. A santidade é aceitar a obra de Deus em nós, para que nós sejamos a grande oferta agradável ao nosso Deus. E é o que confiantes os pedimos. A confiança que decorre de que se está diante de alguém que tem poder de fazê-lo e que nos ama. Não somente porque tem o poder, não somente porque nos ama, mas porque ele tem o poder de fazer em nosso favor. Ele é o Deus onipotente e é o Deus cheio de amor. É um Deus que tem compaixão do seu povo, como nós vamos encontrar hoje no Evangelho, em Jesus que tem compaixão. Meus caros, que essa palavra de Deus, ela tenha força na nossa vida e no nosso coração. Hoje, no Evangelho, nós podemos nos perguntar: quem é Jesus? Jesus é aquele que tem compaixão. Jesus é aquele que coloca em risco até a sua comodidade de estar no meio do povo, porque tem compaixão, e toca porque ele tem o poder de purificar. Não é ele que fica impuro, é ele que com o seu poder pode purificar este leproso, pode purificar a nossa vida. E aquelas pessoas que vinham ao seu encontro, ele continua a acolher.
Tenham um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.